Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. O nosso conteúdo é cartaz de campanha. Agora convido você a ver os nossos objetivos. Eles são refletir sobre um cartaz de campanha, relacionar a parte verbal e não verbal e a importância desse gênero textual para a significação do texto. Isso mesmo, nosso objetivo é trabalhar com cartaz de campanha. E para começo, nós temos algumas reflexões aqui. Você costuma ler cartazes? Onde geralmente nós os encontramos? A mendicância promove comoção pública? O que podemos fazer para ajudar quem precisa? Reflita sobre essas questões e faça suas anotações. Voltamos. Conseguiu refletir e fazer suas anotações sobre essas questões, sobre essas perguntas? Então vamos conversar um pouco sobre elas. Você costuma ler cartazes? Sim, pois é uma forma de ter acesso à informação. Com certeza você também faz a leitura, de cartazes no seu colégio, quando você está em aula, no posto de saúde, no posto de gasolina, no mercado, no shopping, em vários lugares. Com base nisso, já respondemos a pergunta que vem na sequência. Onde encontramos os cartazes? Em lugares públicos, isso mesmo, como terminais de ônibus, escolas e os outros que já falamos. A mendicância promove comoção pública? Sim, pois normalmente essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social. O que podemos fazer para ajudar quem precisa? Fazer doações a instituições de caridade. Isso mesmo, as pessoas que estão em mendicância, elas estão vulneráveis, então elas precisam de um auxílio. Essa situação causa uma comoção, nós ficamos tristes, é desagradável ver uma pessoa que não está bem, que não tomou banho, que não se alimentou bem, e nós queremos ajudar, nós sentimos essa necessidade, mas como ajudar? Através de uma instituição que sabe a forma adequada de ajudar essa pessoa. E a doação não é só dinheiro, você pode ajudar doando utensílios, roupas, até mesmo seu tempo trabalhando voluntariamente em uma instituição. Agora vejamos um cartaz que fala sobre essa temática de mendicância. Esmola não dá futuro. Ajude de verdade, criançaquerfuturo.com.br. Temos aqui os logos ainda dos apoiadores dessa campanha. Não vamos falar muito sobre esse cartaz, porque o exercício já pede que você fale sobre ele. Número 1, descreva a parte não verbal do cartaz.
tudo que não é não verbal. Comece. Nesse cartaz, podemos ver uma mão adulta segurando uma espécie de protótipo de mão de criança. A mão de criança está estendida. Outra mão adulta entrega uma moeda. Isso mesmo. É o que nós temos aqui, 3 mãos, né? 2 são de pessoas adultas e uma é uma mão de mentira, uma mão que não é de verdade aí, né? E ainda temos outros elementos compondo esse cartaz. O fundo é escuro, indicando a noite. O local é a rua. Há faróis de veículos. Além disso, podemos citar 3 logotipos das instituições que assinam o cartaz. Isso mesmo. Nós temos aqui as imagens, né, que são as logos dessas instituições. Temos um quiz agora. Vamos lá. O que a parte não verbal do cartaz representa? Letra A. Um adulto que faz apresentações com brinquedos e recebe pagamento por isso. Letra B. Um adulto que explora crianças para pedir esmolas. Letra C. Um adulto que pede esmolas para ajudar as crianças. Letra D. Um adulto que vende brinquedos. Então, vimos que no cartaz temos um adulto que segura uma mão que não é de criança, uma mão postiça ali, um protótipo. Qual que é o objetivo dessa mão e desse adulto?
qual alternativa mostra o objetivo desse adulto que segura uma mão que é de mentira? Um adulto que explora crianças para pedir esmolas. Isso mesmo. Então, essa questão não verbal retratada no cartaz aí, nós temos um adulto se aproveitando de uma criança para pegar o dinheiro que ela coleta, o dinheiro das esmolas, né? Se aproveitando de uma criança indefesa. Certo? Vamos refletir ainda sobre a questão verbal agora do cartaz. Nós temos um enunciado que é: esmola não dá futuro. Temos a representação dele como fica no cartaz. E sobre essa questão não verbal, explique a significação da expressão figurada não dá futuro. O que o não dá futuro quer dizer? Respondeu a questão aí dessa linguagem figurada, não dá futuro, o que significa isso, qual é o sentido desse enunciado? Confira a possibilidade de resposta. Quer dizer que não ajuda a longo prazo, ou seja, dar esmolas é uma ajuda momentânea que pode comprometer o futuro. Isso mesmo. A questão do não dá futuro, uma linguagem rápida e figurada que encontramos no cartaz, significa que só ajuda naquele momento, naquele dia, naquela manhã, naquela tarde, e depois, no dia seguinte, a criança não vai ter aquela assistência, aquela ajuda. Por isso, a importância de ajudar uma instituição que presta o serviço. Para refletir, relação entre a parte verbal e não verbal do cartaz. Então, nós vimos o enunciado e também as imagens que compõem.
Na questão não verbal, mostra um adulto segurando um protótipo de mão de criança, o que representa adultos que usam as crianças para comover outras pessoas a doar. Verbal. A expressão esmola não dá futuro indica que, ao dar esmola, uma pessoa, apesar de bem intencionada, pode estar contribuindo com o ciclo de pobreza, pois existem pessoas que permanecem pedindo esmolas, muitas vezes explorando. Ainda sobre a questão da relação do cartaz ter elementos verbais e não verbais, pense comigo, na sua opinião, o que seria ajude de verdade no final do cartaz? Antes dos logotipos e do site que promove esse cartaz, temos enunciado ajude de verdade. O que é ajudar de verdade? O cartaz sugere que existem outras formas de ajudar, ao invés de dar esmolas. Isso mesmo, como vimos aí, toda essa construção, esses elementos, em que temos a questão das imagens, mostrando um adulto se aproveitando de uma criança, ou se passando por uma criança, e pegando as esmolas, o dinheiro que é dado, e a questão verbal, que fala sobre o futuro, que na sequência dos dias, com o passar dos anos, a criança não vai ter aquela ajuda, nós temos essa questão, que há uma outra forma de ajudar sem ser dar o dinheiro, dar a esmola. Agora vejamos um cartaz que tem elementos semelhantes, faça a leitura dele comigo. Dar esmola não ajuda. Dê oportunidade. Veja só, é um cartaz que tem uma relação idêntica, né, com o anterior. Nós temos a mesma ideia, temos até os mesmos elementos não verbais de certa forma. Nós temos aqui uma mão e o símbolo de proibido, né? Então, indicando que não é interessante dar a esmola para a pessoa, e sim dar uma oportunidade, ajudar de outra forma, ajudar a ela sair dessa situação vulnerável. Com base nisso, temos um quiz. Os dois textos tratam de mendicância. Qual aspecto dessa questão é tratado apenas no texto 1? Letra A. A esmola deve ser dada para adultos. B. Uma das causas é a desavença familiar. C. A exploração de crianças por adultos. Letra A, B ou C? Qual dessas está relacionada ao primeiro cartaz? O texto 1, ele fala sobre mendicância, né? E das alternativas aqui, a esmola deve ser dada para adultos. Nós temos isso no texto 1? Não, né? Uma das causas é a desavença familiar. Também não temos isso no texto 1. O que temos no texto 1?
a exploração de crianças por adultos. Isso mesmo, é isso que está sendo denunciado, mostrado de certa forma no texto 1. Voltamos aqui. Lembrando a questão não verbal, mostra isso claramente. Nós temos aqui a questão da mão adulta e uma mão de criança que é um protótipo, né? Mentindo, mostrando de uma forma aí para outra pessoa que é uma criança que precisa de ajuda, que está necessitada, que está carente. E alguém se compadeceu e ajudou, deu uma esmola para essa criança. E no fim acabou ajudando um adulto que se passou ou está por trás da criança, mantendo esse ciclo aí de pobreza, né? Que, como a gente viu, isso não irá dar nenhum futuro para a criança e não dá também nenhuma oportunidade, a questão das esmolas. Ainda falando sobre os elementos verbais e não verbais, do cartaz que temos aqui ao lado, vimos ali a questão do proibido, dar a esmola, né? Uma questão aí que está explícita, mas de certa forma implícita, porque não está sendo falada, né? Está sendo falada através apenas da imagem que é proibido dar esmola, ou então não é interessante dar a esmola. E dizendo que não vai ajudar. Os dois cartazes se conversam. Nós temos a questão não ajuda e aqui no seguinte, ajude de verdade. Temos aqui a questão que dê uma oportunidade para essa criança, essa pessoa que está vulnerável, porque a esmola não vai dar um futuro para essa pessoa. Então temos cartazes com elementos verbais semelhantes, né? Também temos uma linguagem não verbal também semelhante, uma linguagem verbal, as palavras também semelhantes. Então temos palavras aqui que se conversam, ideias que se conversam. Estamos chegando ao fim da aula e o que vimos? Refletimos a respeito da parte não verbal de um cartaz de campanha e a significação que ela atribui ao texto. Isso mesmo, conseguimos concluir que a parte não verbal, as imagens ajudam muito na linguagem verbal, ajudam muito a transmitir o significado, a mensagem que se quer transmitir. Temos as referências, se você quiser se aprofundar no conteúdo, no material. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima.